Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para a nossa primeira videoaula para o concurso da PMPA. A aula de hoje será dedicada à disciplina de matemática e o assunto abordado será operações e propriedades de números inteiros. Antes de começar o vídeo, eu quero solicitar a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Também não se esqueça de deixar o seu like se gostar, comentar dizendo o que achou do vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para o fortalecimento do canal e me motiva a estar sempre produzindo novos conteúdos para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, olha só, né, conforme eu falei para vocês no último vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre a questão do concurso da PM, né, que foi o que estudar para o concurso da PM, quais os conteúdos, né, que caem na prova da Polícia Militar para soldado. Eu falei para vocês nesse vídeo que eu iria preparar algumas aulas de matemática, né, e colocar aqui no canal. Então agora, nesse vídeo de hoje, eu estou começando esse projeto novo aí para vocês, tá? Para quem ainda não assistiu esse vídeo, né, pode clicar aí nos cards, né, nesse izinho que está aparecendo aí no canto superior direito do vídeo, ou pode acessar o link desse vídeo na descrição aqui desse conteúdo que eu estou gravando hoje para vocês, tudo bem? Pessoal, olha só. Então, né, conforme vocês podem verificar nesse vídeo que eu gravei há algumas semanas atrás, o conteúdo de matemática ele é bastante extenso, né? E basicamente eu estaria começando com o primeiro conteúdo que eu cito lá nesse vídeo, que é o conteúdo de números inteiros, operações e propriedades. Gente, olha só, né? Os números inteiros nada mais são do que todos os números positivos, todos os números negativos que existem e o zero, tá? E os números inteiros eles podem ser representados aí pela letra Z, Z maiúscula, tá? Então aí basicamente eu coloquei aí para vocês, né, entre chaves, né? Percebam que essas reticências aí à esquerda e à direita, né, elas representam que existem diversos, infinitos outros números antes, né, e depois dos números positivos, né, tá? E antes dos números negativos, tudo bem? Olha só, gente, né, a primeira operação aqui com números inteiros que nós iremos abordar, né, nesse caso aqui será a adição, tá, pessoal? Olha só. Os termos da adição são chamados parcelas, né? E o resultado da operação de adição é denominado soma ou total. Então, conforme vocês podem verificar aí no slide, né, a forma de nós representarmos a operação de adição é dessa forma aí, olha só. Primeira parcela mais a segunda parcela é igual a soma ou total, tá, gente? Isso todos nós sabemos, né? Desde lá da nossa primeira série, segunda série, tá? Estamos fazendo uma revisão aqui para vocês, tudo bem? Pessoal, percebam o seguinte, né? Dentro da questão de uma propriedade ali da adição, é a questão que a ordem das parcelas nunca altera o resultado de uma adição. Por exemplo, A mais B é igual a B mais A. Isso nunca vai mudar, tá, gente? Qualquer número que vocês substituírem aí, quaisquer números, melhor dizendo, que vocês substituírem aí no lugar de A e B, se vocês fizerem, por exemplo, 2 mais 3, vai ser igual a 3 mais 2, tá? O resultado não altera conforme você altera as parcelas, tudo bem? E outra importante propriedade aí da adição é que o zero ele é considerado o elemento neutro da adição. Então qualquer número que você somar com zero, o resultado sempre vai ser, né, a soma desse número com zero. Por exemplo, olha só, 0 mais A é igual a mais zero, tá? O resultado não altera, tá, gente? O zero ele é o elemento neutro da adição. Então não se esqueçam, né, desse importante fator aí que é extremamente importante e fundamental aí, né, para essa preparação de vocês aí no que diz respeito à matemática. Vamos lá, pessoal, olha só. Subtração, tá, gente? A subtração é o seguinte, olha só. O primeiro termo de uma subtração é chamado minuendo, o segundo subtraindo e o resultado da operação de subtração é denominado resto ou diferença. Pessoal, gravem bem esses números, tá, gente? Não se esqueçam, porque isso aí pode ser uma questão da prova de vocês, tá? A prova como vocês bem sabem, né, a prova da Polícia Militar para formação de praças é nível médio, né? Então as questões de matemática, elas não são muito difíceis, né? São questões bem básicas mesmo. Então vocês têm que gravar bastante esses nomes aí, saber, né, saber que no, saber que parcelas dentro ali de uma subtração, dentro de uma adição, esses nomes eles vão significar, né? Então, no caso aí da subtração, o primeiro termo ele sempre vai ser o minuendo, né? O segundo vai ser o subtraendo. E o resultado será denominado resto ou diferença, tá, gente? Gravem bem isso daí. Então, aí nós temos basicamente uma formulazinha básica da subtração que é minuendo menos subtraendo vai ser igual o resto ou diferença. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Questão, vamos lá. 3 menos 2
igual a 1, tá, gente? Então, olha só, nesse caso, nessa hipótese que eu dei aí para vocês, quem é o minuendo? É o 3, tá? Que é a primeira parcela, né? O primeiro termo, melhor dizendo. O segundo termo é o 2, nós chamamos ele de subtraindo, e o resultado, né, que deu 1, 3 menos 2 dá 1, o resultado, né, o 1 vai ser o resto ou a diferença. É bem básico isso aí, bem simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo não, tá? Gente, olha só. A ordem dos termos pode alterar o resultado de uma subtração, tá? Isso aí é importante, tá, gente? Gravem bastante essa informação. A ordem dos termos pode alterar o resultado de uma subtração. A menos B é diferente de B menos A, tá? Sempre que A for diferente de B. Então, olha só, pessoal, vamos lá, vamos pegar um exemplo básico aqui, olha. 2 menos 1, né? 2 menos 1 é diferente de 1 menos 2, tá? Se você fizer 2 menos 1, o resultado vai ser 1. Porém, se você fizer 1 menos 2, o resultado vai ser menos 1, ou seja, vai ser um número negativo. Então, prestem bastante atenção, né, nessa informação aí, né, que a ordem dos termos em uma subtração pode alterar o resultado, tá bom? Sempre que o minuendo for diferente do subtraendo. Outra importante propriedade aqui, né, da subtração diz o seguinte: se adicionarmos uma constante k ao minuendo, o resto será adicionado de k. Se adicionarmos uma constante k ao subtraendo, o resto será subtraído de k. Então, olha só, a subtração é a operação inversa da adição. E aí nós temos uma pequena fórmula, né, para demonstrar isso, né? M menos S é igual a R se e somente se R mais S for igual a M. Basicamente, essa fórmula quer dizer o seguinte: o minuendo menos o subtraendo vai ser igual ao resto se somente se, né, o resto mais o subtraendo for igual ao minuendo. Vamos trabalhar isso aí com números para ficar mais claro, né? Vamos pegar aqui o 4 menos 2 está igual a 2, né? Então, nessa simples operação aí, o 4 ele é o minuendo, o 2 ele é o subtraendo, né? E o outro 2 é o resto, tá, gente? Então, 4 menos 2 é igual a 2. Se você pegar esse resto e somar ele com o subtraendo, então vai ficar 2 mais 2, vai dar igual a 4, que é o minuendo, tá? Então, é bem simples isso aí, gente. Bem básico mesmo de entender, tá? Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário que eu explico para vocês melhor, tudo bem? Olha só, uma outra importante propriedade aí da questão da subtração, né? Diz o seguinte: a soma do minuendo com o subtraendo e o resto é sempre igual ao dobro do minuendo. E aí nós temos a seguinte fórmula aí, né, para decorar essa questão aí desse macete, tá, gente? Olha só. Então a fórmula diz o seguinte: M mais S mais R é igual a 2 vezes M, tá? Em outras palavras, o minuendo mais o subtraendo mais o resto é igual a 2 vezes o minuendo, tá? Então a soma do minuendo com o subtraendo e o resto sempre será igual a 2 vezes o minuendo. Então, olha só, para não ficar confuso apenas com palavras, né? Vamos pegar um exemplo básico aqui. Vamos pegar o mesmo exemplo que nós tomamos agora há pouco, tá? Olha só, 4... no exemplo anterior, né, os termos eram os seguintes: o 4 era o minuendo, o 2 era o subtraendo e o outro 2 era o resto, né? Então vamos pegar esses mesmos números para elucidar essa última propriedade aqui da subtração que eu tenho para falar com vocês. Então, utilizando esse mesmo exemplo, olha só, se nós fizermos a soma do minuendo, do subtraendo e do resto, fica 4 mais 2 mais 2, que dá 8. Isso é a mesma coisa, gente, isso é igual a nós multiplicarmos 2 vezes o minuendo, né? Que o minuendo é 4, então fica 2 vezes 4, que dá igual a 8. Então essa é a propriedade aí da subtração para vocês, tá? Não se esqueçam disso aí, tá, gente? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre valor absoluto, tá? Olha só, o valor absoluto de um número inteiro indica a distância deste número até o zero quando consideramos a representação dele na reta numérica, tá? Então, vocês devem lembrar, né, pessoal, lá da matemática básica de vocês, né? E geralmente o professor representava uma reta numérica ali no quadro, ele colocava o zero no meio dessa reta, tá? Tá até aparecendo aí no slide para vocês, né, a reta numérica. Então, olha só, pessoal, conforme vocês podem verificar aí na reta numérica, né,
qualquer número desses que você, exceto zero, né, que você tomar e considerar a distância dele até zero, esse é o seu valor absoluto. Por exemplo, se você pegar aí o número 3, né, aí você vai, o espaço que existe entre ele, entre o número 3 e o zero, representa o valor absoluto de 3, tá? Então, olha só, a representação do valor absoluto de um número n é n entre barras, tá, gente? Essa barra aí que a gente chama de módulo também é a forma de representar o valor absoluto de um número, tudo bem? Vamos falar agora sobre números simétricos, tá, gente? Pessoal, olha só, dois números A e B são ditos simétricos ou opostos quando A mais B é igual a zero, tudo bem? Ou seja, se a soma de dois números for igual a zero, nós dizemos que esses números são simétricos, ou seja, são opostos, tudo bem? Olha só, exemplos, tá? Menos 3 e 3 são simétricos, ou opostos, pois menos 3 mais 3 é igual a zero. Então, olha só, pessoal, se você pegar um número negativo e somar com um número positivo e o resultado for zero, vocês podem ter certeza que esses dois números são simétricos, tá? 4 e menos 4 são simétricos ou opostos, pois 4 mais menos 4 dá igual zero, né? Basta aí você fazer o jogo do sinal, né, gente? Mais com menos dá menos, né? Então 4 menos 0 dá 0, tudo bem? Olha só, o oposto de 5 é menos 5, o simétrico de 6 é menos 6, e o oposto de 0 é o próprio zero. Inclusive, isso pode vir na prova de vocês, tá, gente? Qual o número simétrico de 0? Qual o número oposto de zero? Oposto e simétrico é a mesma coisa, a palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo, tá? Então você já sabe que o oposto de zero é o próprio zero, tá? Então não vão se confundir aí na prova de vocês em relação a essa propriedade, tá? Então olha só, outra propriedade importante aí da questão de valor absoluto é o seguinte: dois números simétricos sempre têm o mesmo módulo. Beleza, gente? Então, dois números simétricos sempre têm o mesmo módulo. Porque, olha só, exemplo, né? Prestem atenção nesse exemplo, né? O módulo de menos 3 é igual a 3. E o módulo de 3 também é igual a 3. Por quê? Porque quando nós falamos em módulo, lembre-se, né, que quando eu comecei a falar em módulo para vocês, eu falei que o módulo de um número representa a distância desse número até o zero. Então, quando nós falamos em módulo, em valor absoluto, nós estamos nos referindo à distância e não existe distância negativa. Então, qualquer número que esteja em módulo, seja ele positivo ou negativo, o resultado sempre será positivo. Dito isso, pessoal, espero que todos vocês tenham entendido, tá? Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários, isso é importante. E aí eu vou estar procurando explicar para vocês aí através dos comentários, tudo bem? Vamos falar agora, pessoal, sobre as operações com os números inteiros, tá? Olha só, gente, qualquer adição, subtração ou multiplicação de dois números inteiros sempre resulta também em um número inteiro. Dizemos então que estas três operações estão bem definidas em Z, né? Ou seja, no conjunto dos números inteiros, tá? Ou equivalentemente que o conjunto Z é fechado para qualquer uma destas três operações. Quais são elas? Adição, subtração ou multiplicação. Isso aí pode ser uma questão de prova também, gente. Ele pode colocar ali a divisão, tá? Mas não, vamos lá. As divisões, as potenciações e as radiciações entre dois números inteiros nem sempre têm o resultado inteiro. Assim dizemos que estas três operações não estão bem definidas no conjunto Z, ou equivalentemente que Z não é fechado para qualquer uma destas três operações. Então, se vier na prova de vocês, quais são as operações matemáticas, né, que estão bem definidas no conjunto dos números inteiros, ou dizer de uma outra forma, né, que o conjunto Z é fechado para quais operações matemáticas? Apenas para a adição, subtração e multiplicação, tá? As outras operações matemáticas, que é a divisão, a potenciação e a radiciação, né, o conjunto Z não é fechado para essas três operações matemáticas, tá? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado em relação a essa questão aí, beleza? Vamos lá, pessoal, continuando. Adições e subtrações com números inteiros, tá?
Existe um processo que simplifica o cálculo de adições e subtrações com números inteiros. Observe os seguintes exemplos. Exemplo 1. Calcular o valor da seguinte expressão. Então aí, pessoal, vocês têm a seguinte expressão. 10 menos 7, menos 9, mais 15, menos 3, mais 4. Então, olha só. Vamos ver como é que nós fazemos para resolver isso aí através dessas operações com números inteiros, tá? Solução. Faremos duas somas separadas. Uma somente com os números positivos e a outra apenas com os números negativos, tá? Então, quando nós fazemos a soma com os números positivos, quais são eles? O 10, né? Gente, olha só, toda vez, como é que você vai saber se o número ele é positivo ou negativo? A dica que eu dou é a seguinte: se o número ele vier antes dele com um sinal de menos, obviamente ele é negativo. Se não vier com sinal de menos, sempre vai ser positivo, não importa se o sinal aparecer ou não. Então, no caso aí da expressão, o 10 ele é positivo, tá? Porque não existe sinal antes dele, significa que o sinal é positivo, beleza? Então, nós pegamos o seguinte: 10 mais 15 mais 4 dá mais 29, né? Dá 29 positivo. Agora, vamos pegar a outra soma somente com os números negativos. Quais são eles? Menos 7, o menos 9 e o menos 3. Se você somar esses três números, tá? O resultado dá menos 19, tá, gente? Você está somando três números negativos, então o resultado vai ser negativo. 7, 9, né, 7, 9 dá 16 e 3 dá 19. Portanto, um valor negativo. E agora, como é que a gente vai saber para achar o resultado? Agora calcularemos a diferença entre os dois totais encontrados, né? Fazendo ali o maior pelo menor, tá? E conservando o sinal do número maior, tá, gente? Qual é o número maior? É o 29, tá? Então nós fazemos 29 menos 19, que dá 10. Como é que você vai saber se esse 10 ele vai ser positivo ou negativo? Aí você olha para o sinal do número maior. Qual é o número maior? É o 29. O sinal dele é positivo, então o sinal do 10 também vai ser positivo, tá? Então sempre é assim, o macete é esse. A subtração de dois números, você faz o maior pelo menor e conserva o sinal do número maior, tá? Então olha só, atenção, é preciso dar sempre ao resultado o sinal do número que tiver o maior valor absoluto, e isso sempre vem em questões de concurso público. Eles podem dar uma expressão para vocês ali, uma determinada questão de matemática, e perguntar qual o resultado dessa questão. Aí eles vão colocar lá um número positivo. Vamos imaginar que o resultado seja 5, né? Seja 5 positivo. Aí ele vai colocar um 5 negativo. Ele, enfim, vai colocar várias questões ali para confundir vocês. Então, sabendo esse macete aí, gente, vocês nunca vão errar, tá? Primeiro vocês somem os números positivos, depois somem os números negativos, depois você faz o maior pelo menor e conserva o sinal do número maior, tá? Tudo bem? Exemplo 2. Calcular o valor da seguinte expressão: menos 10, mais 4, menos 7, menos 8, mais 3, menos 2. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, achar os totais positivo e negativo, né? Positivo, ali nós temos os números mais 4 e mais 3. Fazendo mais 4 com mais 3 dá mais 7. Vamos para os negativos agora. Menos 10, menos 7, menos 8, menos 2 dá menos 27, tá, gente? Vocês podem fazer aí na casa de vocês, no papel, né? Eu aconselho que vocês tenham papel e lápis, né? Papel e lápis ou caneta à mão aí para estar fazendo essas continhas. Isso é muito importante para vocês irem praticando, né? Segundo passo, calcular a diferença dando a ela o sinal do total que tiver o maior módulo, beleza? Então olha só, menos 27 mais 7 dá menos 20, tá, gente? É como eu falei para vocês, você pega o número maior, que é o 27, e subtrai pelo número menor, que é o 7. 27 menos 7 dá 20. Como é que você vai saber se esse 20 ele vai receber o sinal positivo ou negativo? Basta você olhar para o sinal do número maior. O número maior é 27, o sinal dele é negativo, logo o sinal do 20 também vai ser negativo, beleza? Vamos agora para a multiplicação. Gente, olha só, os termos de uma multiplicação são chamados fatores, né? E o resultado da operação de multiplicação é denominado produto. Então, basicamente, a gente tem uma formulazinha básica aí, né? Que fica assim: primeiro fator vezes o segundo fator
é igual ao produto, beleza? O primeiro fator também pode ser chamado multiplicando, enquanto o segundo fator pode ser chamado multiplicador. Isso é importante, gravem essa informação aí, pode ser questão de prova, né? A ordem dos fatores nunca altera o resultado de uma multiplicação. Vocês já devem ter ouvido bastante uma frase bem parecida com essa, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Ou a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? É um macete aí da multiplicação, tá, gente? Ou seja, A vezes B é igual a B vezes A. Basta você pegar quaisquer números aí dentro do conjunto dos números inteiros, né? A e B, você pode pegar, por exemplo, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, tá, gente? O resultado vai ser 6 aí, independentemente aí da ordem dos fatores, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, uma propriedade muito importante aí é o número 1, tá, gente? O número 1, na multiplicação, ele é o elemento neutro, tá? Então, qualquer número que você multiplicar por 1, o resultado sempre vai ser o valor desse número que você está multiplicando por 1. Então, 1 vezes A é a mesma coisa que A vezes 1 e o resultado vai ser A, tá, gente? Não importa qual número você multiplique por 1, o resultado sempre vai ser o valor desse número. Se adicionarmos uma constante k a um dos fatores, o produto será adicionado de k vezes o outro fator, né? Olha só, A vezes B é igual a C. Se e somente se, né? A mais k vezes B foi igual a C mais k vezes B. Isso parece ser um pouco complicado, tá, gente? Mas não é, tá? Você pode fazer isso aí na casa de vocês com qualquer número, tá? Coloquem qualquer número no lugar dessa constante. Fiquem treinando um pouco isso aí para vocês verificarem como é válido, né, essas informações. Então, olha só, se multiplicarmos um dos fatores por uma constante k, o produto será multiplicado por k. A vezes B igual a C. Se e somente se A vezes k vezes B for igual a K vezes C, tá, gente? Podemos distribuir um fator pelos termos de uma adição ou subtração qualquer. Então, A vezes a soma ou a subtração de B e C vai ser igual a vezes B, mais ou menos, né, a multiplicação de A por C. São propriedades, tá, gente? Você pode, como eu já falei para vocês, vocês podem, na casa de vocês aí, vocês podem trabalhar com números dentro do conjunto dos números inteiros, seja números positivos ou negativos, e tá colocando aí no lugar de A e B e C, e fazendo contas que você verá que o resultado sempre vai estar de acordo com essas propriedades que eu estou falando para vocês, tá bom? Vamos lá, divisão inteira, gente. Vamos falar aqui sobre o penúltimo assunto da aula de hoje, tá? Na divisão inteira de n por d dividido por zero, existirá um único par de inteiros q e r, tais que, né, q vezes d mais r é igual a n, e, né, o módulo de d vai ser maior do que r, que por sua vez vai ser maior ou igual a zero, onde o módulo de d, né, é o valor absoluto de d, conforme vocês já sabem. Tá? Então, olha só, essa segunda condição aí significa que r, né, que representa o resto, nunca pode ser negativo, tá, gente? O resto, na divisão, ele nunca vai assumir valor negativo. Guardem bastante essa informação. Os 4 números envolvidos na divisão inteira são assim denominados. Tá? O n, ele significa dividendo, o d é o divisor, que sempre vai ser diferente de zero. Não existe divisão por zero, tá, gente? Gravem bastante essa informação. Não existe divisão por zero. O Q, ele representa o quociente, né, que vamos chamar de resultado ali, né? E o R é o resto, que nunca vai ser negativo, tá? Então, na divisão não existe divisão por zero, e o resto nunca vai assumir um valor menor do que zero, tá? Nunca vai ser negativo. Vamos tomar alguns exemplos aí para ficar melhor, que pode ter ficado um pouco embaralhado na cabeça de vocês essas informações, né? Essas propriedades matemáticas, tá? Prestem atenção como isso é fácil, gente. Na divisão inteira de 60 por 7, né, o dividendo é 60, tá? O dividendo sempre vai ser aquele valor que você quer dividir. Nesse caso, o dividendo é 60, o divisor é o número que divide o dividendo, então o divisor é o 7. O quociente, como eu falei para vocês, que a gente pode dizer que é o resultado, vai ser 8, tá? Então, 60 dividido por 7 dá 8 e o resto é 4. A gente fala, popularmente, nós falamos da seguinte forma: 60 dividido por 7 dá 8 e sobra 4, beleza? Então, olha só, se você pegar esses números e jogar
naquela propriedade que eu acabei de dar para vocês aí em cima, né? Vai ficar assim, olha, 8 vezes 7 mais 4 é igual a 60. Percebam, né, que o valor absoluto, do divisor, né, que é o 7, o valor absoluto de 7 é maior do que 4, né? E 4, por sua vez, é maior do que 0. Então, está cumprindo aí a propriedade da divisão, beleza? Vamos lá, gente. Segundo exemplo. Na divisão inteira de menos 60, agora nós estamos pegando um número negativo, tá? Menos 60 dividido por 7. O dividendo é menos 60, o divisor é 7, o quociente é menos 9. Olha, percebam que o quociente ele pode ser negativo, tá? E o resto é 3. O resto nunca ele vai ser negativo, beleza? Então aí, se vocês pegarem esses números e jogarem lá na propriedade, vai ficar da seguinte forma. Menos 9 vezes 7 mais 3 dá menos 60. E aí a gente percebe, né, que o módulo de 7 é maior do que 3. O módulo de 7 é 7, né, gente? O módulo de 7 é 7. 7 é maior do que 3 e 3 é maior do que 0. Então está cumprindo aí rigorosamente a propriedade da divisão aí na matemática, da divisão de números inteiros. Gente, olha só. Quando ocorrer R igual a 0, ou seja, quando o resto ele for igual a 0 na divisão de N por D, teremos Q vezes D igual a N. E diremos que a divisão ela é exata, ou seja, toda vez que o resto for 0, a divisão ela é considerada exata, né? Indicando-a como N dividido por D é igual a Q, ou seja, né, o dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente, tá? Quando a divisão de N por D for exata, diremos que N é divisível por D e D é divisor de N. Ou, equivalentemente, que N é múltiplo de D e D é fator de N. Guardem bastante essa informação aí, pessoal. O 0 é divisível por qualquer número não nulo, tá? Então, D, contanto que o divisor seja diferente de 0, né? É 0 dividido por qualquer número, o resultado sempre vai ser 0. Tá? Então isso aí pode ser uma questão de prova, inclusive, para vocês, tá, gente? O 0 ele é divisível por qualquer número, contanto que esse número não seja o próprio 0, tá? Lembre-se, não existe divisão por 0. Mas o 0 ele pode sim ser dividido por qualquer outro número, exceto o 0. E o resultado sempre vai ser, obviamente, 0, né? Outra importante propriedade aí da divisão diz o seguinte: todo número inteiro é divisível por 1, tá, gente? Todo número inteiro é divisível por 1. Então, n dividido por 1 é igual a n. Podem imaginar qualquer número no lugar desse n. Vamos lá, pegar 100. Né? Vamos imaginar que o n seja 100. Então, 100 dividido por 1 dá 100. N dividido por 1 dá n, tá, gente? Se multiplicarmos o dividendo, olha só, outra importante propriedade, né? Se multiplicarmos o dividendo n e o divisor d de uma divisão por uma constante k que seja diferente de zero, gente, toda vez que eu falar constante k, é qualquer número do conjunto dos números inteiros. Nesse caso aqui é qualquer número do conjunto dos números inteiros menos o zero, né? O quociente q não será alterado, mas o resto r ficará multiplicado por k se r vezes k for menor que d, ou seja, se o resto vezes essa constante que você vai pegar for menor que d, ou será igual ao resto da divisão de r por k, de r vezes k por d, se r vezes k for maior ou igual a d. Tá? Isso aí é uma propriedade que é importante que vocês saibam aí, tá, gente? Como eu falei, vocês podem estar treinando isso na casa de vocês, tomando quaisquer números aí do conjunto dos números reais, seguindo essas regras. Vamos lá, pessoal, para o último assunto da aula de hoje: multiplicação e divisões com números inteiros. Gente, olha só, nas multiplicações e divisões de dois números inteiros é preciso observar os sinais dos dois termos da operação, tá? Aqui é a questão de sinal, tá, gente? Exemplos. Pessoal, quando os sinais eles forem iguais, tá? Olha só, quando os sinais forem iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Pessoal, isso aí, por incrível que pareça, é uma coisa muito simples, mas tem muita gente que se complica, tem muita gente que tem dificuldade, tá? E muita gente erra questões fáceis, né? Deixa de passar num concurso público por causa de um assunto tão fácil desses, tá? Então, lembrando, gente, toda vez que os sinais eles forem iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Não importa se os sinais eles são positivos ou negativos, o resultado sempre vai ser positivo. Então, olha só, a multiplicação de dois números positivos, o resultado sempre será positivo. Então, mais vezes mais, o resultado vai ser mais, tá, gente? Imaginem, 2 vezes 2, quanto é que dá? Dá 4, né? 2 positivo vezes 2 positivo dá 4 positivo.
Se você pegar dois números negativos e multiplicar também, o resultado vai ser positivo, tá? Então, olha só, imagina, você pega menos 3 vezes menos 3. O resultado vai dar 9 positivo, tá, gente? Por quê? 3 vezes 3 dá 9, menos com menos dá mais, tá? Então, o resultado vai ser positivo. E na multiplicação, na divisão é a mesma coisa. Mais dividido por mais dá mais e menos dividido por menos dá mais também. No caso dos sinais opostos aqui, toda vez que os sinais opostos, toda vez que você estiver multiplicando ou dividindo dois números e esses números eles forem opostos, né, eles tiverem sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Então, mais vezes menos dá menos. Imaginem, menos 3 vezes 2. Você tem um número negativo, que é o menos 3, multiplicado por um número positivo, que é o 2. Menos 3 vezes 2 dá quanto? Dá menos 6, tá, gente? Dá um número negativo. Por quê? Né? Porque você vai pegar assim, olha, o 3 vezes 2 dá 6. Só que o sinal do 3 é menos, né? E o sinal do 2 é mais. Então, mais com menos dá menos. O resultado vai ser negativo, tá? Então, menos vezes mais dá menos, mais dividido por menos dá menos, e menos dividido por mais também dá menos, beleza? Pessoal, olha só, né? A aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado muitas dúvidas. Mais uma vez ressaltando, qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá, gente? Não se esqueça de dar o seu joinha aí no vídeo, né? Se vocês gostaram, compartilhar com seus amigos, tá? E se inscrever no canal, que é muito importante. Eu termino o vídeo, tá, gente, com essa frase aqui de um grande matemático que já existiu, que foi o Gauss, tá? A frase diz o seguinte: os encantos dessa sublime ciência, né, que é a matemática, se revelam apenas àqueles que têm coragem de irem a fundo nela. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Abraços.